Sua farmácia ainda é uma criança, está na adolescência ou já chegou à fase adulta? Saber em que fase está a sua farmácia pode ser o conhecimento que lhe faltava para superar os desafios, as dificuldades da gestão. Fica comigo até o fim do vídeo para entender melhor. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Escoferja no YouTube. Está no ar mais um Ed Farmácia. Estou muito feliz com a sua presença aqui, com a sua audiência, mas quero te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora para não se esquecer, isso é muito importante. E ative o sininho também, porque assim, sempre que a gente publicar um vídeo novo, o YouTube notifica você. Esse conteúdo está disponível em formato podcast, você pode ouvir no Spotify ou no Google Podcasts. Em qual fase da vida a sua empresa está? Ela ainda é uma criança, está engatinhando ou não, ou já entrou naquela conturbada fase da adolescência? Ou já passou disso e chegou à fase adulta, à maturidade? Calma, que já já essas perguntas vão fazer sentido para você. Vamos conversar com Douglas Marangoni, professor, consultor de empresas, palestrante. Douglas, muito obrigada pela sua presença aqui no Ed Farmácia. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse canal aqui, muito recomendado. Nós que agradecemos. Bom, gente, o Douglas ele é bem ativo no Instagram. Se você quiser passar a acompanhar o perfil dele, eu já coloquei o endereço aqui na descrição do vídeo. Douglas, eu assisti vários conteúdos que você faz nas suas redes sociais e você costuma falar muito, né, mencionar muito as 3 fases da vida de uma empresa. Eu até abri o programa falando disso, né? A infância, a adolescência e a fase adulta. Explica pra gente quais as características de cada uma dessas fases. É muito legal quando se fala na fase organizacional. Não é diferente da fase de um ser humano. Por quê? O ser humano, ele tem a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta. E são fases totalmente diferentes. Uma empresa na fase da infância, normalmente é aquela empresa que está nascendo. Eu não estou falando de uma startup, eu estou falando de uma empresa tradicional. Ela começa talvez numa garagem, começa num salãozinho pequeno e chama o pai, chama a mãe, chama o filho, chama a esposa, chama o parente para vir ajudar. É aquela união familiar para ver se aquele negócio, muitas das vezes, começa a sair do papel e virar realmente uma empresa. Só que a fase da empresa, na fase infância, ela não pode passar de 2 a 5 anos. E eu, como consultor empresarial e palestrante, infelizmente eu me deparo com empresas com 10, 15 anos que ainda não saíram da fase infantil. O que é uma fase infantil? É uma empresa que não tem processo, é uma empresa que não tem organograma, é uma empresa que não tem funções definidas, é aquela empresa que tem o chamado funcionário severino, que ele faz de tudo um pouco, mas acaba não fazendo nada corretamente. É aquela fase daquela empresa que veio agregado da família, genro, filha, filho, e necessariamente não é uma empresa profissional, não tem um corpo dos seus colaboradores técnicos, é uma empresa que nem um nenê, a fase infantil. Você consegue deixar um neném recém-nascido, depois que ele se amamentou, você tem que ficar batendo nas costinhas dele até ele arrotar. A empresa na fase infantil, qualquer descasamento de fluxo de caixa pode levar a empresa a fechar as portas. É uma empresa que, se o dono não estiver 100% full time, a empresa não existe, a empresa não funciona. E o pior, tem muitos empresários que adoram essa fase, porque ele se sente importante, se sente respeitado, e ainda tem um ditado que fala assim: se eu não estiver na minha empresa, nada funciona. Essa é a fase da empresa na fase infantil. Não, isso tem em todos os segmentos empresariais, seja no comércio, seja na indústria, seja na prestação de serviço. E nas farmácias nós também vemos isso. Empresas que estão na fase da infância, mesmo com 10, 15 anos,
de existência. Eu imagino que seja uma coisa bem ruim já ter 15 anos de mercado e ainda estar engateando, ainda estar na fase da infância, né? Infelizmente, muitos empresários não têm essa consciência. Você já viu nenê fazer curso? Você já Não, viu nenê buscar autodesenvolvimento? também não. Normalmente, o empresário nessa fase infantil, fase criança, ele não busca treinamento, nem para si e nem para sua equipe. Ele não busca novas ferramentas que facilite o trabalho dele. Infelizmente, se ele não tomar consciência, ele não consegue progredir. Eu estava vendo um podcast do Paulo Vieira e ele estava falando sobre orgulho. A fase da empresa, na fase infantil, ela tem muito do seu orgulho. É eu que faço, se eu não estiver aqui, isso não vai acontecer. E aí fica o empresário, que nem diz o nosso amigo André Menezes, o empresidiário. Ele começa a ficar prisioneiro da sua própria empresa. Ele não consegue tirar férias, ele não consegue tirar um final de semana prolongado. Se ele não estiver na empresa, a empresa não funciona. Essa é uma Bom, fase. a gente já viu então que a fase infantil é uma fase que precisa ser superada. Ela é necessária, porque ela é essa fase de abertura. É interessante, abrindo um parênteses, por isso que as estatísticas do Sebrae, por exemplo, mostram que muitas empresas fecham as portas antes dos 5 anos. Eu acho que é justamente porque elas não conseguem passar essa fase, superar essa fase da infância, né? Então a gente viu que é preciso superar essa fase, mas me parece que ainda tem aí uma outra fase que também é bem difícil, pelo menos pra gente, ser humano, pra gente que é mãe, que é pai, é difícil a adolescência, né? Lidar com todos aqueles humores ao longo do dia, com aquela variação hormonal toda. Como que é a fase da adolescência numa empresa? Ela saiu da infância, foi para a adolescência. O que ela vive nessa fase? O que você destaca como ponto de atenção que precisa ser trabalhado, melhorado, aprimorado para que a empresa chegue à fase adulta? Vamos fazer uma analogia com o ser humano. Quando nós saímos da fase de criança e fomos para a fase de adolescente, a nossa voz começa a engrossar, os pelos começam a crescer, a barba começa a aparecer, a mulher começa a ter mudança no corpo e ela começa a ter alguns incômodos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. E isso não é diferente na indústria, na área organizacional, na empresa. Quando ela sai da fase infantil e entra na fase adolescente, é uma fase que a roupa não serve mais. Aquela roupinha que servia antes não vai servir mais. Aquele agregado do genro, da filha, da esposa, do esposo, que antigamente nos dava suporte na fase infantil, não funciona mais. Precisa profissionalizar. Então, a empresa começa a ter uma mudança cultural, mudança organizacional. O dono da empresa, quando ele entra na fase adolescente, ele começa a perceber que ele precisa ter organograma, ele começa a perceber que ele precisa ter funções e responsabilidades bem definidas, começa a ter ciência que ele precisa de processos, ele começa a entender que ele precisa ter um pós-venda, que ele precisa ter um comercial ativo, não somente passivo, ele começa a ter visão do que ele precisa fazer. Eu sou pai, você é mãe, nós sabemos, nós temos filhos adolescentes em casa, nós sabemos a nossa dificuldade. Eu aqui em casa, eu tenho uma adolescente de 15 anos. E a adolescência, nós temos aquela imaginação que nós somos super-heróis, que nós somos fortes, que nada vai nos abater, que nada vai nos surpreender, que nós já sabemos de tudo,
que nós não precisamos de ajuda. E é uma fase de muito orgulho. É uma fase que o empresário ele se sente, ao mesmo tempo, bem-sucedido, porque ele saiu da fase infantil e foi para a fase adolescente, porém, ele ainda não chegou na fase adulta. E ele precisa dar mais um passo. Mas aí ele começa a se vangloriar e começa a acreditar que ele é o melhor do mercado, que ele não depende Então do é uma fase muito perigosa também, né? muito, muito perigosa, porque é uma transição da infantil para a fase adolescente. Quando ela faz essa transição, aquela equipe que antes atendia não vai atender mais. Aqueles serviços que antes ele se submetia a fazer, ele acaba não querendo fazer mais. Só que ele precisa ter uma estrutura bem elaborada, com processos, para que ele possa colher resultados melhores. Por quê? Ele vai começar a mudar de faixa de colaborador, de áreas técnicas. Então, ele vai precisar ter um colaborador pagando uma remuneração maior, um profissional mais qualificado, os custos tendem a aumentar e, com certeza, ele precisa aumentar também a sua receita. A fase adolescente de uma empresa é a fase que tem mais rotatividade. Por quê? É a fase que o empresário ele começa a procurar um colaborador para encaixar dentro da sua empresa. Na fase adolescente, é a fase que tem mais reunião, porque ele precisa vir ajustando os departamentos. É uma fase que você tem que olhar mais para dentro da sua empresa do que propriamente somente para fora. Você precisa organizar a sua casa e estruturar para ir para a próxima fase, que é a fase adulta. E aí vamos falar da fase adulta, então. Bom, eu imagino que chegar à fase adulta já é uma grande vitória, considerando que muitas empresas fecham as portas ainda na infância. Mas antes, quero perguntar para quem está assistindo a gente, eu não perguntei ainda, vou perguntar agora, ainda dá tempo. Coloca aqui nos comentários para mim em que fase está a sua farmácia. A sua farmácia é uma criança? A sua farmácia está na fase rebelde da adolescência? Ou a sua farmácia já está na fase adulta, que é a que nós vamos entender agora? Douglas, quais as características dessa fase? Eu imagino que seja uma fase boa, porque quando a gente chega à maturidade, a gente já tem mais equilíbrio, a gente já sabe tomar melhor as nossas decisões, isso com base na vida pessoal. Mas e na empresa? É assim também na vida empresarial, quando ela está na fase adulta? Quando nós olhamos para nós hoje, nós falamos sempre a mesma coisa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria errado tanto quanto eu errei no passado. Todos nós falamos isso. Todos nós tivemos que passar por essas fases, tivemos que passar por esses erros, para que possamos ter resultados melhores na vida adulta. Na empresa não é diferente. Quando o empresário chega na vida adulta, ele tem um pouco mais de tranquilidade. Por quê? A sua empresa não depende necessariamente dele. Ele consegue olhar para outros business, ele consegue olhar para outros negócios. Ele não precisa ir todos os dias na empresa. Ele tira aquela sensação, a empresa depende de mim. Por quê? Ele vai ter supervisor, gerente, toda essa equipe, cada peça no seu devido lugar, ele começa a ter relatórios, ele começa a ter informações para tomar decisão. E aí, muitas das vezes, aquele mesmo empresário que na fase infantil, ele ficava de 16 horas dentro da empresa, de 14 a 16, para produzir um pouquinho, na vida adulta, ele vai ficar na empresa meio período por semana. Por quê? Ele vai estar olhando lá na frente, fazendo um planejamento para daqui 5 anos, para fazer um planejamento para daqui 10 anos. Mas ele vai ter todo o controle da empresa na mão, através de informações, relatórios, e ele vai produzir muito mais do que ele produzia na fase inicial, que é na fase criança.
O empresário adulto é aquele empresário que busca uma consultoria, que busca um treinamento para a sua equipe, que ele vai buscar treinamento de alta performance para ele, vai buscar ferramentas de melhoria de gestão do seu negócio, vai fazer network para ampliar o seu mercado, vai buscar ferramentas para sair na frente do seu concorrente. Essa é uma fase adulta. Mas tem risco? Tem coisas negativas da fase adulta? E muito. Muitos empresários na fase adulta, ele acaba, pela facilidade do negócio tocar muitas das vezes sem a presença dele, tem muitos empresários que perdem o feeling do negócio. Começa a ficar muito distante da sua empresa. Por mais que a empresa não precise muito da sua presença, mas precisa das suas tomadas de decisão. E eu falo que é uma das piores fases da vida organizacional. Por quê? Toda empresa, ela nasce, cresce e chega na maturidade. Quando ela chega na maturidade, é que nem um gráfico. A tendência é ela cair novamente. Qual que é o segredo para o empresário se perpetuar no sucesso? Sempre está lançando um novo produto, sempre está lançando novos desafios, sempre está olhando uns outros produtos para aumentar o seu portfólio. Então, ele Isso sai. eu ia te perguntar. No caso da farmácia, a farmácia ela não lança produto, né? Ela já vende um produto, né? O que ela poderia fazer, então, para se manter na fase adulta e não entrar em declínio, em decadência? Como que ela poderia mudar? O que ela poderia entregar para o cliente antes do cliente precisar? Exemplo, você tem um medicamento que você toma ele todo mês, é um medicamento contínuo. Eu sei que você compra esse medicamento e o medicamento ele demora 30 dias, tem comprimido para 30 dias. No 25º dia, eu vou desenvolver uma ferramenta, um software, ou vou pedir para um colaborador te ligar. Olha, o seu remédio já está acabando, você quer que eu te mando mais uma caixinha, você me manda a receita. Você precisa começar a criar relacionamento com o seu cliente. Como que eu posso não só vender remédio para o meu cliente, mas vender o quê? Atenção, vender satisfação, mas a pessoa fica satisfeita com farmácia? Muito. O empresário na vida adulta dentro da farmácia, faz quanto tempo que ele não olha para os seus clientes? Faz quanto tempo? Eu não posso incentivar a venda de medicamento. Isso é contra a lei. Mas eu posso cuidar do meu cliente com proximidade, com carinho. Eu posso cuidar da minha equipe para atender melhor os nossos clientes. Eu posso pensar em uma automação dentro da minha farmácia. Eu posso pensar num aplicativo de pontuação dentro da área que eu posso, medicamento não, mas outras áreas eu posso dar uma pontuação que cashback. Eu posso mexer muitas coisas dentro da minha farmácia que eu consiga fidelizar o meu cliente. Mas, infelizmente, é a fase que muitas das vezes o empresário se acomoda e, por ele se acomodar, ele começa a ficar ultrapassado. Tá tudo bem, time que está ganhando não se mexe. Quem falou isso? Se está bem hoje, eu vou aproveitar o resultado que eu tenho e abrir a segunda farmácia. Abrir a terceira, abrir a quarta, ampliar, comprar um imóvel do lado, fazer um estacionamento. Tem muita coisa que o empresário pode evoluir na vida adulta. E Douglas, a gente falou aí, né, das 3 fases, né, a infantil, a fase da adolescência, a adulta, assim. Que dica você dá, até para a gente fechar, para o empresário passar por todas essas fases com mais tranquilidade, tomando decisões mais acertadas, com menos turbulência, digamos assim, né? Para que ele possa superar todos esses desafios que ele vai enfrentar ao longo de todas essas fases? A dica que eu daria é: busque conhecimento e não se envergonhe de pedir ajuda. Ajuda sempre é necessária. Maravilha. Independente de qualquer fase. Se é na fase infantil, a criança vai pedir: papai, me dá água.
Papai, eu quero isso. Papai, pega aquilo para mim. Na fase adolescente, pai, eu devo fazer, eu posso fazer. O senhor acredita que é o melhor caminho? Na fase adulta, até hoje, eu sou adulto, eu peço conselhos para uma tomada de decisão. O empresário, ele é muito, não vou falar individualista, mas é muito solitário. Ser empresário não é fácil. Se ele quebrar esse paradigma que empresário não precisa ser solitário, o resultado é garantido. Maravilha, e você não está sozinho, você sabe disso. Você pode, inclusive, contar com esse portfólio enorme de vídeos que a gente coloca à sua disposição aqui no canal da Ascoferj, o Ed Farmácia. Tem vídeo de tudo quanto é tema, tipo, tamanho, formato, para que você possa assistir e obter esse conhecimento que o Douglas mencionou aqui agora durante a entrevista dele. E conta para mim nos comentários em que fase está a sua farmácia. Infantil, adolescência ou na fase adulta? A gente quer saber. Douglas, quero agradecer a sua entrevista, a sua participação aqui no canal. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição se puder ajudar de outras formas. Obrigada e ouçam o conselho do Douglas. Já se inscreveu? Então se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Eu te vejo no próximo programa. Um beijo, até lá.